E aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo eu falo sobre o quarto episódio da quarta temporada da série Vikings, falando a respeito dos principais personagens que mais se destacaram e que mais se envolveram com a trama geral e o seu desenvolvimento. Então vamos começar com essa análise. Então, dos personagens que mais se destacaram, eu vou falar primeiramente do personagem Rollo, né, que ele parece que finalmente aprendeu a linguagem, né, a se comunicar com o povo lá da França, mas é um tanto interessante que no último episódio ele não sabia porra nenhuma, né, então parece que teve um pequeno salto temporal, ou pelo menos um destacável, garantindo assim que ele possa ter um certo aprendizado. Agora, é um tanto curioso, né, tipo, mas já, sacou? Meio que parece que foi forçada essa evolução do personagem pra trama dele poder ter um caminho já direcional, não ficar uma coisa meio aleatória. Junto a isso, tivemos uma conversa interessante do Rollo com a Gisla, falando da questão de interesse, que eu acho que isso foi um ponto importante do episódio, que fortificou mais ainda qual lado o Rollo tá, se é a questão dos Vikings ou a questão de Paris e tudo mais. Então, isso meio que ajudou a fortificar o personagem da decisão de lados, né, de laços, e quem ele quer proteger e quem ele quer derrotar. E o episódio foi se desenvolvendo em relação ao personagem, com a união dele com a Gisla, que no último episódio os dois se odiavam, né? A Gisla não queria saber dele, queria divórcio. Aí só porque ele aprendeu a linguagem deles, pum, começaram a transar em todo lugar, durante a janta e blá blá. E então teve uma união dos personagens, mas novamente parece que foi uma coisa muito acelerada, né? Parecia uma trama acelerada, mas devido a esse salto temporal já fica uma coisa meio justificável. Em relação ao Bjorn, teve uma mudança visual significativa, principalmente em relação à tatuagem que ele fez logo na primeira aparição do personagem, como também o recebimento de uma cicatriz que ele recebeu na bochecha. O episódio focou-se mais na luta dele, né? Um pequeno conflito dele contra um berserker, né? Que eu acho que é um caçador ou algo do tipo. Foi uma luta muito curta, infelizmente, mas foi um tanto interessante, principalmente a envolver cena de tortura e violência, né? Com o Bjorn, sabe, arrancando as tripas do cara. Foi algo interessante, mas eu esperava uma luta mais prolongada, né? O cara parecia um cara perigoso, gigantesco, grande, e no final das contas apareceu um cara que somente sabia rir, desaparecer em alguns momentos, então não foi realmente um grande desafio para o Bjorn, mas parece que a trama dele acabou a partir daí em relação a treinamento na neve, né? Que logo em seguida ele voltou para perto da sua família e visitou a sua mãe. Junto a isso deu para ver um forte amadurecimento do personagem, principalmente com a questão das suas decisões, que mesmo não sabendo quem foi que mandou um assassino para matar ele, ele já chegou falando, ó, Torv, vem comigo, eu cheguei tal, me encontrei e tudo mais. Então deu pra ver que o personagem mudou drasticamente a sua posição, mas eu achei uma coisa muito acelerada mesmo a relação do tempo que ele passou lá fora pra cá. Eu acho que não passou aquela mensagem tipo, ok, você ficou muito tempo lá fora, deu pra perceber isso. Foi uma coisa muito rápida, mas novamente dá pra ter uma relação com esse salto temporal destacável. Sobre o rei Eckbard, finalmente tivemos a introdução do rei Ela na trama geral, junto com a união de Mercia, Wessex e Northumbria. Então pareceu que tem uma força muito maior que pode enfrentar o Ragnar futuramente. Porém, junto a esse envolvimento de vários personagens, tivemos um conflito do rei Ela junto com a mãe do Magnus, né, que ele prometeu matar o Ragnar Lothbrok. Então dá pra ver que isso pode brotar algum conflito maior lá na frente, como também a questão da Judith, né, que ela se tornou uma mulher livre, tá pegando o Eckbard, tá pegando o filho do Eckbard. Então, cara, é uma puta tecnicamente, e o rei Ela tá realmente se incomodando com isso. Então novos conflitos e lá na frente pode gerar coisas novas. Eu achei interessante focar no rei Ela, né, que ele tinha desaparecido, tipo, ele tinha sumido nos últimos episódios, mas adicionar certos conflitos internos pra ele é interessante, algo que nunca teve anteriormente, eu acho. Agora, em relação ao Floki, ele finalmente teve um encontro com o ancião, né, que ele começou aquele cara que viu o futuro e tudo mais, né, que conversa com os deuses, mas ele teve uma conversa um tanto até chamativa, falando, eu te esperei por centenas de anos, e teve uma conversa um tanto envolvendo personificação, né, uma questão de postura e conflito de identidade. Isso pode indicar talvez que o Floki seja uma reencarnação do Loki. Eu não sei ao certo o que está acontecendo em relação ao personagem, mas o ancião lambeu a palma da mão dele.
O que devia ser o contrário. Então parece que o Floki recebeu uma visão de uma figura superior. Mas nós não sabemos se isso tem a ver com alguma figura divina ou se alguma droga, enfim, alguma coisa aconteceu, mas não tá claro ainda o envolvimento do Floki e a questão do ancião lá, falando das paradas todas. Agora, o Floki no final do episódio teve uma leve relação com a trama da Aslaug. Isso foi um tanto interessante porque vai ser novos caminhos pro personagem. Sobre a Aslaug, teve a fortificação do conflito dela com Ragnar, aquela briga de casal, que eu acho que agora eles não são mais um casal, mas o que foi interessante foi finalmente ver uma trama envolvendo os filhos do Ragnar, principalmente o Ivar, que teve no caso, ele é um personagem deficiente, né, um deficiente físico, então é legal que isso foi finalmente explorado, né, o garoto é realmente diferente dos outros, e isso foi tratado como uma forma natural, né, aquilo ali é uma discussão que pode acontecer em qualquer lugar do mundo hoje em dia, e no passado certamente, então finalmente foi legal a adição dos filhos do Ragnar numa trama envolvendo personagens maiores, sabe? Então isso foi legal. E deu pra ver também um pouco da atitude do Ivar. Ele não quer saber de associar com a postura do pai, mas não ficou muito claro ainda. Mas com o envolvimento do Floki na trama da Aslaug, a Aslaug pediu pro Floki ensinar pro Ivar sobre as questões vikings, né? Sobre odiar os deuses cristãos, como o Floki odeia e tudo mais, mostrar a ele qual é o verdadeiro caminho viking, né? O caminho viking de ser um guerreiro e tudo mais. E isso pode meio que nos trazer uma linha de pensamento que o Ragnar não tá fazendo o papel de um bom viking, né? Que ele tá associado um pouco com o cristianismo, ele até foi batizado para invadir Paris, mas é um tanto curioso, né? Será que o Ragnar realmente tá fazendo um papel decente? E se não tá, porque a população não tá fazendo nada, as pessoas são tão idiotas assim? Nós não sabemos ainda, mas a Aslaug realmente odeia o Ragnar nesse ponto, e parece que ela tá decidida a alterar o destino, né, do reinado do Ragnar, principalmente com a chegada do Finehair, né, o rei Finehair, que no caso é o Harald. Vamos ver como é que isso vai se desenvolver lá na frente. Em relação ao Ragnar Lothbrok, tivemos uma questão psicológica envolvendo a possibilidade de morte, que eu achei muito interessante mesmo, e também tivemos a aproximação dele com aquela oriental lá chamada Idu, né? Parece que o nome dela é Idu, um nome meio estranho lá, mas também tivemos a oportunidade de saber um pouco do passado dela, envolvendo os piratas e navegações, mas junto a essa aproximação dos dois personagens tivemos alguns ambientes novos que eu acho que não foram explorados anteriormente, tipo aquela sala, né? Aquela pequena casa que o Ragnar mostrou pra ela, que ele diz que lá ele não se sente sozinho, como se fosse um local secreto. Mas de onde veio esse local? Como ele construiu? Por que ele construiu? Eu acho que faltou algumas coisas nesse episódio. E aí os dois ficaram conversando, o Ragnar ficou drogado, que foi um lance até engraçado, humorístico, mas acabou unindo os dois, formando um novo casal, pelo que parece. E o Ragnar acabou, parece que devorando uma cobra inteira, sacou? Eu achei isso meio forçado, essa cena, nem sei se isso é possível, não sei nem realmente se ele fez isso ou foi uma alucinação, mas no final das contas, eles se uniram. Deu pra ver o Ragnar louco, principalmente na questão de um ritual que aconteceu no final do episódio, com a cara dele toda pintada assim, uma coisa nova, né? E no final do episódio tivemos a aparição do King Finehair, né? O rei Finehair, que parece que ele quer destronar o Ragnar. Agora, o Ragnar chegou, olhou pra ele e falou: quem é você? O que você quer? Então, podemos esperar grandes conflitos no próximo episódio, talvez. Mas assim, eu achei o episódio novamente, a trama geral tá se desenvolvendo muito lentamente mesmo. Alguns personagens estão conseguindo certas conquistas, porém não são tão significativas assim. A trama, o período de tempo parece que está se passando muito rápido, meio que já passou alguns meses do episódio anterior para esse, né, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação, simplesmente aparece os caras voltando, algumas mudanças visuais, mas eu acho que tá faltando algumas coisas ainda. Mas os episódios estão bastante satisfatórios de forma mediana. Então, como nota, novamente, episódio 4, no caso, esse novo episódio de Vikings vai receber nota 7,5 como seus 3 últimos episódios. Realmente a série tá meio mediana e podia estar bem melhor, mas felizmente não tá tão ruim assim, né? Então, se você acha que ela deveria ser maior ou menor, você pode comentar aqui embaixo nos comentários, conta também se pode no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, foco só com o próximo vídeo, valeu!